Olá, sejam todos bem-vindos, amigos encarnados e desencarnados. Esta é uma transmissão, nós estamos sendo gravados porque não estamos com atendimento presencial neste momento. Então eu convido vocês a me receberem na casa de vocês ou no lugar aonde vocês estejam nesse momento, para que a gente inicie essa atividade desses breves minutos que nós vamos estar juntos para uma prece inicial. Então vamos respirar fundo e soltar o ar. Tentar levar esse ar que a gente está inspirando para todos aqueles lugares de tensão do nosso corpo físico, aonde tem uma dorzinha. E quando a gente joga esse ar para fora, a gente joga essa dor, esse incômodo, essa dorzinha do corpo físico, a dor na coluna, a dor na perna, a dor no braço, seja lá onde essa dor esteja. Ou a dor interna que está lá dentro do coração, a dor do estômago, a dor de cabeça, seja lá onde esteja essa dor. E que nesse momento a gente consiga receber do nosso lado, junto a nós, o nosso amigo espiritual. Junto dele, Jesus, que esteja nos acompanhando e nos amparando, e os nossos benfeitores espirituais, os espíritos amigos que nos acompanham nessa jornada. Para que a gente possa, nesses momentos, nesses pequenos momentos de reflexão, passar com um pouco de alegria e solidariedade, um pouco dessa palestra pequena que nos foi incumbida dessa tarde de hoje. Muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos. Então, nós estamos vivendo esse momento que todo mundo já sabe, que é um momento diferente, um momento triste, né? Que a gente achou que ia durar uns achavam que ia durar pouco. Eu, particularmente, sinceramente, achei que não ia durar tanto tempo assim. Mas durou e chegamos até aqui. Não estamos podendo estar juntos ainda da maneira como a gente gostaria de estar. Mas esse dia de hoje, essa tarde de hoje, é uma sexta-feira, e é uma sexta-feira lindíssima na cidade de Porto Alegre. É uma sexta-feira de sol, um sol maravilhoso. E ela é uma sexta-feira que nos mostra a possibilidade da chegada da vacina. Ela está aí, ela vai chegar. Mas dia menos dia, nós estaremos vacinados contra essa doença, e essa doença vai estar erradicada, como tantas outras já estiveram. Então a ciência trabalhou, a ciência caminhou, e conjuntamente com a espiritualidade, tudo se encaminha para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Foi nos dado a possibilidade e o convite para que a gente pudesse conversar hoje, nessa tarde, sobre esse tema do livro da esperança. Olha só, bem num dia, né, ou numa semana em que a gente está vendo, embora se saiba que vai demorar a vacina estar junto da gente, mas que tem a esperança, né? A esperança está ali. A gente vê luz no fim do túnel. A vacina vai chegar. Está lá, a luz está ali. Nós vamos caminhando para ela. Então, o livro da esperança, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. O item 16 diz: ninguém é inútil. E na neurociência falam que essas palavras ninguém e inútil, elas não nos remetem no cérebro coisas positivas, né? Não ficam registradas como coisas positivas. Então eu coloquei aqui:
que você que está nos assistindo, que você que ligou e sintonizou com a TV online da Sociedade Bezerra de Menezes, seja você que está assistindo nesse momento, ao vivo, essa transmissão, ou seja você que vai assistir mais tarde, daqui 1 ano, daqui 2 anos, no momento em que você estiver assistindo essa transmissão, que você saiba que você importa e que você é útil. Sempre é útil, porque todos nós somos filhos de Deus. E estamos aqui neste planeta por um propósito. E eu vou me permitir, então, a ler, que é bem curtinho as páginas desse livro, e desse item 16, que diz o seguinte. Primeiro ele vai falar dessa narrativa de Jesus, de Lucas, que diz o seguinte: e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aí ele vai fazer, Emmanuel vai continuar falando, será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. Capítulo 7, item 6. Ou seja, será bem grande, será enorme no reino de Deus, né? Não é no céu, mas no reino de Deus, para Deus, inclusive hoje, na terra, aqui entre os homens, aquele que se humilhar, aquele que se fizer pequeno, aquele que se fizer uma criança, e que não tiver nenhuma pretensão em alimentar, em ser superior, ou ser grande, ou ser infalível. Ou seja, tudo bem se não der certo, tudo bem se eu não conseguir acertar, tudo bem se eu sou pequeno. Eu não consegui, ok, eu não consegui. Eu tentei, mas eu não consegui. Eu quis fazer, mas eu não consegui. E ele vai falar, Emmanuel vai falar, não guardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência. Ninguém existe e ninguém existe aos ventos do acaso, buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. Então, o que ele está dizendo aqui nesse livro? Que a gente não precisa esperar um mandato. Vou deitar hoje, chegar, vou deitar e vou esperar que caia uma luz, que caia um raio, uma determinação, que Deus venha me dizer, ou que eu receba um e-mail, um WhatsApp, dizendo que eu preciso ser e fazer aquela tarefa, aquela determinada tarefa, ser grande, ser o líder, ser o líder de tal comunidade, o presidente de tal associação, o chefe de não sei o quê, para exercer uma atividade. Eu posso exercer a atividade e exercer as minhas ações todos os dias, a toda hora, sem precisar desse mandato. E eu posso fazer isso e devo fazer isso nas pequenas ações, em pequenas atitudes. Elas não precisam ser enormes. Elas podem ser feitas desde o momento em que eu levanto da cama até a hora em que eu me recolho no meu leito para adormecer. Eu lembro que, em uma ocasião, tinha uma colega do Bezerra que a gente trabalhou junto num dos grupos de estudo, e hoje ela, inclusive, não está aqui, não está entre nós. Seria como dizer que ela está desencarnada, mas ela não está entre nós no nosso país. Ela está fazendo um estudo na África.
E ela dizia que todas as noites, quando ela deita com aquele carinho e com aquele preparo, como se ela não fosse acordar no outro dia, que no outro dia ela já estivesse na espiritualidade. Então, ela se entrega no sono físico com esse carinho, com esse cuidado, porque se ela não, de fato, acordar do corpo físico, ela vai para a espiritualidade com a serenidade e com a tranquilidade do seu mandato feito, do dia feito, da sua caminhada do dia feito. E a gente pode fazer isso todos os dias. Acordar e conversar com as plantas, acordar e conversar com a natureza, acordar e conversar com quem está convivendo conosco. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos sendo obrigados a conviver com um número restrito de pessoas. E essas pessoas, como é que está sendo esse convívio que nós estamos tendo com essas pessoas? Esse mandato está sendo de missão? Como é que está sendo? Aquele que tem me pedido a mão nesse período, eu tenho estendido a mão, obviamente, com o devido cuidado. Eu posso estender a mão através de uma ligação. Eu posso estender a mão quando eu sou solicitado a uma palavra. Eu posso estender a mão através de uma ligação, uma videoligação, ou quando eu sou convidada, ou quando eu me convido e sou aceita, ou quando eu me convido e não sou aceita. Ok, tudo bem. E está tudo bem. Então, ele vai falar nesse livro, no livro da Esperança, em algumas situações, em alguns exemplos da própria natureza que explicam como é que cada um faz parte na natureza, que essa parte é fundamental para que o todo funcione. A usina poderosa ilumina qualquer lugar, a longa distância. Contudo, para isso, ela não pode agir, ela não age por si só. Usa transformadores de um circuito ao outro, alterando, em geral, a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Precisa fios para conduzirem a corrente. Os fios recorrem à tomada. Vamos passar para a próxima página. Eita, que eu sou meia, bem difícil desse trem aqui. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. Quer dizer, então precisa de transformadores, precisa de fios, precisa de condutores, precisa de circuitos, precisa de tomada, precisa de força e precisa da lâmpada. É uma série de componentes para que haja luz. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado, servindo as criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso de um filtro. Então, quando a gente liga
a torneira em casa, a gente não pensa, não faz a reflexão para que essa água chegue, para que eu tenha água nessa garrafinha. Como é que essa água chegou aqui? Que processo que teve da saída do rio para ela chegar aqui? Quem trabalhou, quem esteve envolvido nesse processo para que essa água estivesse aqui, apta para que eu pudesse tomar e hidratar o meu corpo físico? Quantas coisas, né? Ele está mostrando aqui, quando eu ligo a luz, que acende a luz, quantos processos aconteceram para que a luz se fizesse? Quantos processos aconteceram para que chegasse a água limpa até aqui? Então, Emmanuel vai nos mostrando que cada componente, cada parte se fez útil, cada parte importou, cada parte foi útil nesse processo para chegar até aqui. E ele vai ainda falar sobre o avião. O avião transporta o homem de um solo para o outro da terra, mas não é um gigante autossuficiente. Não, ele não se manda, o avião não se manda, eu vou para lá, eu vou para cá. Não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, ele precisa de combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça aos próprios fins, é indispensável que lhe se construa adequado campo de pouso. Então, olha todo o processo que tem para que um avião saia de um lugar, saia daqui de Porto Alegre e vá a Curitiba, por exemplo. Precisa ter um aeroporto, uma pista, precisa ter combustível, precisa ter uma aeronave, precisa ter motores, precisa ter piloto. Olha a imensidão de coisas que cercam para que isso aconteça, para que eu concorra com um concurso para que leve as pessoas até Curitiba, por exemplo. E a gente não pensa. E eu vou ser sincero para vocês. Eu moro praticamente, meu quintal é o aeroporto. E em seguida eu estou observando, e nesses meses de pandemia, eu não vi mais o subir e o descer dos aviões por um bom tempo. Aquela força linda que é aquele gigante que subia e que descia. E eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre esse envolvimento que tem, sobre toda essa engrenagem que acontece para que aquele avião decole e para que aquele avião desça. E na janela, que eu sempre estava acostumada, e às vezes até parece que eu ficava pensando assim, bem na hora que tem aquele segredo da novela, que é aquele segredo que a gente espera na novela, é a hora que o avião decola. E a gente perde. Ainda bem que hoje em dia dá para voltar, dá para ir de novo lá e recapitular o que foi o segredo. Porque dá aquele barulhão ali e o avião decola e a gente perde o segredo que foi dito. E aí, nesses meses todos, não teve segredo, porque as novelas foram todas repeteco e o avião não decolou, nem aterrissou. Bom, enfim, nós estamos falando aqui
dos mecanismos que tem envolvido nesse processo de subir e descer e de levar pessoas e de quantas coisas são envolvidas. Então, mesmo assim, é indispensável que se tenha um campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, como com o prazer de servir. Na hora que eu li isso, eu lembrei direto um professor na universidade que eu tive. Ele chegou por volta de 8h30 da manhã e disse: não há justificativa para o meu atraso. A aula deveria ter começado exatamente às 8 horas. E eu só consegui chegar às 8h30, porque eu peguei um táxi. Na época não haviam. Tá, vocês não precisam ficar rindo, que na época, porque eu estou falando na época, não faz muito tempo, o aplicativo começou há pouco, mas o professor usou um táxi. E o táxi, porque ele estava um pouco atrasado, não muito atrasado, mas ele vinha de táxi, e ele, ao chegar na URGS, no campus da URGS Central, ele pagou com uma nota de R$50. E o motorista se virou para ele e falou: eu não tenho troco. E o professor respondeu: senhor, eu dou aulas na universidade. O profissional do volante e dono do táxi, ou o profissional do táxi, é o senhor, o motorista. Eu só tenho uma nota de 50. Diz que o homem esbravejou e fez ele descer quase que aos pontapés do seu veículo. E aí o professor desceu muito chateado, porque ele desceu, trocou o dinheiro, voltou, pagou a corrida, e aí, por isso, atrasou-se para começar a aula, e chegou na sala de aula e disse: sejam o que vocês quiserem ser. Sejam o que vocês quiserem ser. Mas sejam o melhor que vocês possam ser. Não importa que você seja um motorista de táxi. Não importa que você seja um motorista de aplicativo hoje, que é o mais comum. Não importa que você seja um gari. Não importa que você seja um médico na linha de frente da pandemia. Não importa que você seja o presidente de uma multinacional. Mas seja o melhor que você possa ser aonde você esteja. Porque se você está ali, e é isso que você está podendo fazer, neste momento, faça bem. Porque ninguém tem culpa desse lugar que você está ocupando agora. É isso que Emmanuel está falando nesse livro da esperança, em ser ninguém é inútil. Porque a gente pode ser útil em todo lugar, em todo momento, naquilo que a gente está fazendo. Eu posso não gostar do lugar que eu estou ocupando neste momento. Então eu começo a procurar um outro lugar. Mas
eu sabendo que sei que este lugar é um lugar temporário, eu faço desse lugar um lugar bom ainda, eu faço desse lugar o melhor lugar que eu possa fazer, porque quando eu for embora desse lugar, eu sei que eu deixei marcas positivas nesse lugar que eu estive. Eu sei que eu fui importante nesse lugar enquanto eu estive nesse lugar. E depois eu vou embora desse lugar. E vou ser lá, naquele lugar, aquilo que eu quero ser. Ontem, ou antes de ontem, eu escutei, numa entrevista, uma moça contando que uma mulher, lá para cima no Nordeste, contou na internet, vocês já devem ter escutado isso, que essa mulher era uma mulher, não sei se era uma mulher negra, não sei se ela se referiu como uma mulher negra, não lembro, ou uma mulher branca, sei lá. Mas eu sei que era uma mulher pobre, e a mulher estudou e passou em Oxford, e passou numa outra, em Mackenzie, e aí ela juntou dinheiro e foi estudar em Oxford, que é uma das melhores universidades do mundo, e foi lá e fez a sua formação, e fez um pós, e fez um doutorado, e aí ela voltou para o Brasil, e ela largou tudo, e ela conta nas redes sociais que ela hoje é taróloga. E tudo bem. Ela é feliz, ela é taróloga. Ela quis ser taróloga. Mas ela fez. Enquanto ela foi e ela estudou e ela quis ser, ela fez o melhor que ela pôde fazer naquilo que ela estava fazendo. Só que ela não tinha ainda achado o propósito dela. Hoje ela encontrou. E ela quer ser taróloga. E ok, e tudo bem. E a gente pode ser o que a gente quiser ser. E a gente pode fazer o que a gente quiser fazer. O que a gente não pode fazer e o que a gente não tem o direito de fazer é dizer que o outro não pode fazer. O que a gente não pode fazer é não amar e não deixar amar. É destratar, é desamar, é tratar com indiferença. Porque a única coisa que a gente pode dar é amor. E nessa conjunção que Emmanuel fala da esperança, desse processo que tem da lâmpada, da energia, do fio condutor, do rio que vem e que caminha e que filtra e que chega para a água chegar aqui nesse processo. E nesse processo do avião que Emmanuel está citando das coisas da natureza, assim somos todos nós. Toda a minha ação, todo o conhecimento que eu tenho e todo o empenho que eu tenho de vida vai sobrar para quem está aí, vai sobrar para você. Então, você que está me escutando, me importa. Você é importante para mim. Porque eu sou importante para você. Porque nós fizemos parte do mesmo lugar. Nós habitamos o mesmo planeta. Nós somos da mesma família. Nós somos da mesma família chamada família humana. Nós comungamos do mesmo Pai. Sim, nós temos o mesmo pai e o mesmo irmão. Nós temos os mesmos irmãos. Então não adianta dizer, deixa ele que se dane, porque ele que se dane é o meu irmão. Embora isso, muitas vezes, o outro fica provocando a gente. Provoca para que a gente perca o rumo, como diz André Luiz. Nos livros do André Luiz, ele é claro, né? Como é que a gente sabe que está desviando do propósito, daquele propósito, não da tribuna, não daquele alto cargo, mas daquele propósito que eu vim imbuída para essa encarnação, daquele propósito que eu vim nessa encarnação para resolver.
aquela meta que eu esqueci quando eu reencarnei e que eu tracei para essa encarnação. Se eu começar a me deprimir, ou se eu começar a me revoltar, eu estou caindo fora do propósito. Então, opa, estou me deprimindo, estou caindo fora do propósito. Estou me revoltando, bancando a criança, choramingando, estou caindo fora do propósito. Então, volta, Lisete, te apruma, pá, te endireita, vamos embora, vamos embora. Quando eu permito que as coisas, que os outros estejam me tirando do meu prumo, que eu estou caindo do prumo, eu que estou permitindo. Esse momento ímpar que nós vivemos foi um momento da gente olhar pequeno, a gente se tornar pequeno, que é isso que esse livro, que essa página está nos mostrando. É a pequenez. Madre Teresa, São Francisco, ninguém chegou lá dizendo assim, olha, deixa que eu vou resolver, porque eu sou Madre Teresa, deixa comigo, porque eu sou grande, eu que vou ser canonizada, eu que sou... Tá. Não, é o meu dinheiro, eu que vou resolver. Não! Foi quando pegaram a lição de Jesus e caminharam junto descalço, foi quando se fez o menor das coisas. Ele lavou os pés, ele andou descalço, ele caminhou no meio da multidão. Nós, nesse momento, não podemos fazer muita coisa. A nossa esperança, ela é enorme. A nossa esperança está numa vacina que está chegando. Mas, nesse momento, isto aqui é o que nós podemos fazer com amor. É a máscara, é manter a distância do outro, a manter a distância física. Mas a distância afetiva, essa a gente não precisa manter. Eu posso orar, eu posso falar, eu posso conversar. Ah, mas nem todo mundo está fazendo. O problema de nem todo mundo. Quem está fazendo é problema do outro. A maior prova de amor e a maior prova de utilidade que nós podemos dar nesse momento para o próximo, seguindo tudo aquilo que Jesus nos ensinou, é manter a distância. É manter essa distância mínima e usar a máscara e lavar as mãos. É isso que nós temos que fazer. Pessoal, eu espero que essa reflexão no Livro da Esperança tenha sido uma esperança. Eu espero que esse mês o Natal chegue nas casas com a maior esperança do mundo. Eu espero, sinceramente, que você saiba que você é importante. Você é importante, que você é útil e que, sim, eu amo você, porque eu sei que você também me ama, porque todos nós temos o maior amor do mundo, que é Deus que nos ama. E se nós temos esse amor infinito de Deus, Ele está na nossa proteção, o comando é de Deus, não é meu, não é teu, o comando é de Deus. Então, nesse momento, eu convido a todos a uma prece final e agradeço a oportunidade da gente ter passado esses minutos aqui nessa breve reflexão. Assim, nós agradecemos a possibilidade de estarmos juntos e agradecer a Deus por tudo que tem nos concedido durante esse ano. Que o Natal seja assim, todos os dias na esperança de que tudo de bom vai acontecer na nossa vida. E que desde o pequeno gesto, do meu sorriso, do meu pensamento positivo, da minha prece, da minha alegria, do cuidado com a minha vida, porque a minha vida importa, porque importa sim
ao outro, porque eu faço uma conexão com o outro, que faz com o outro, e nós somos assim todos ligados na grande família humana. Obrigado, Deus, pela oportunidade da vida. Obrigado por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Acolhe todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, acolhe as famílias que estão passando por todas as dificuldades, acolhe o sofrimento daqueles que não estão entendendo ainda a tua mensagem. Acolhe os teus desígnios. Obrigado pela vida, obrigado pela existência, obrigado, Jesus. E que assim seja.